Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio em oração. Invoquemos ao Divino Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Supliquemos o seu auxílio. Amém. Irmãs e irmãos, estamos desde novembro do ano passado, até mais 2, 3 semanas para frente, ao longo deste ano, sendo conduzidos pelo evangelista Lucas nos caminhos e na missão de Jesus. Há 10 capítulos, estamos dentro de uma viagem que Jesus empreende, saindo do norte do país, na Galileia, desce pelo vale do Rio Jordão, na direção de Jerusalém. Nesta viagem, por 3 vezes ele anuncia que chegando em Jerusalém vai ter esse desfecho. Esse evangelho de hoje é uma cena que acontece imediatamente após Jesus anunciar pela 3ª vez que chegando em Jerusalém vai sofrer, ser preso, vai ser morto na cruz e ressuscitar. Estamos hoje, vamos lá? Pegue o seu folheto, número 9. Esse texto é uma das delícias das delícias do Evangelho, assim. Não se assustem, eu ficaria 6 meses falando dele sem nenhum problema. Vamos lá? Vou poupá-los, prometo. Número 9 do seu folheto, capítulo 19, versículos 1 ao 10.
Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. muito rico. Se você chegar na sua casa, abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, subir o olho um pouco no capítulo 18, depois daquela cena de domingo passado, do cobrador de impostos, mas um cobrador mais simples, pobre. Esse aqui é um chefe, que com o fariseu rezam no templo, lembra? O fariseu reza a arrogância de suas virtudes, o cobrador distante, nem se atrevia a levantar a cabeça, os olhos para o céu, batia no peito e rezava piedosamente: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Logo depois daquela cena, Jesus está continuando a viagem na direção de Jericó e um notável, piedoso judeu provoca Jesus com uma pergunta: mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus diz: olha o que está na palavra, o que diz? Ele cita os 10 mandamentos e Jesus fala: vive isso. Ele diz: isso eu já faço desde a minha juventude. Aí Jesus diz: então vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E o texto, no capítulo 18, um pouquinho antes disso aqui, o texto diz assim, capítulo 18, versículo 18: e o jovem foi embora triste e abatido, porque era muito rico. É um piedoso judeu muito rico, no modelo do fariseu domingo passado, e agora é um cobrador de impostos muito rico. O piedoso, o texto agora vê como é que esse cobrador de impostos muito rico vai reagir à sua riqueza diante de Jesus. Mas eu preciso dar-lhes uma informação. Nós estamos em Jericó. O Rio Jordão nasce lá nas montanhas de Dan, perto do Líbano e a Síria, desce um vale, já nasce abaixo do nível do mar, desce um vale, vai afundando uma depressão, que desemboca no Mar Morto a quase 500 metros abaixo do nível do mar. É a grota mais funda do mundo. E tem um rio de água doce. Por causa disso, baixo, um rio de água doce, tudo deserto e semideserto, o vale é um pedaço de terra mais fértil do mundo. Um longo percurso, uns 150, 200 quilômetros, esse Vale do Jordão, a última cidade é exatamente Jericó, a última parada. Jericó é a encruzilhada para onde você desce reto, sai no Mar Morto, ou em Ur dos Caldeus, atravessa para lá, vai para a Jordânia, e se pegar na direção ao poente, sobe uma longa cordilheira de montanhas e chega em Jerusalém. Nós estamos a 27 quilômetros de Jerusalém. Hoje, estrada para carro. No tempo de Jesus, esse mesmo trecho era 44, 50 quilômetros de distância. Tem informações importantes. Ele é um chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Ele é um alto funcionário do Império Romano. Em Jericó em cananeu, na língua cananeia, significa a perfumada. Tem lá o oásis de Jericó, que é um dos primores mais belos da natureza no mundo. Jericó, a perfumada, em cananeu, em hebraico é
a cidade da deusa lunar, ou das divindades lunares, porque a cultura dos povos antigos prestavam culto a uma divindade da fecundidade, que era a deusa, a lua cheia. Porque tudo que desce na grota do Vale do Jordão e desemboca perto do Mar Morto, forma no Oriente Médio o pedaço de terra agricultável mais fértil do mundo. Um pedaço de terra com as condições de produção mais fértil do planeta. E é também onde os estudiosos e pesquisadores falam onde estão os alicerces da cidade mais antiga do mundo. Alguma corrente de estudiosos falam que está na China, mas predominam hoje pesquisadores que dizem que é Jericó, fundações de 11 mil anos. É bem antigo. Cidade é lugar de quê? O que caracteriza a cidade? Por excelência, é o lugar do comércio. Numa encruzilhada que vai para Jerusalém, cobrador de impostos, representando o Império Romano. Todo mundo que ia para Jerusalém trazendo as colheitas do Vale do Jordão e ia subir para Jerusalém, o cobrador de impostos não pode subir para Jerusalém sem pagar a taxa do imposto disso aqui. Chegava em Jerusalém, comprava as bugigangas para passar o ano inteiro, passava por Jericó, pagava imposto de tudo passando por aqui. Então, o cobrador de impostos, o chefe dos cobradores de impostos e muito rico, é personificação de tudo que o judeu detesta. Para você ter uma noção, nos evangelhos, quando os judeus querem se referir ao cidadão do Império Romano, chamam-nos de porcos e cães. Tem um trocadilho no hebraico e no aramaico, um trocadilho que fazem com a palavra porco e cão, que dá o mesmo que cidadão romano. Vamos lá? Cidade, Jericó, chefe dos cobradores de impostos, muito rico, se chama Zaqueu, Zacai, que significa puro inocente. É uma ironia, lógico, mas é uma ironia não humana, mas de Deus, para mostrar que aquilo que para nós é considerado lixo, Deus escolhe como fundamento. Vamos lá? Tome comigo. Zaqueu, versículo 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Pronto. Ele tinha um alto cargo, era muito rico e, mesmo assim, pagão, ele tinha no coração um desejo de ver Jesus. Nós também temos, não temos? Você tem? Mas você também tem dificuldades e obstáculos que dificultam para você ver Jesus? Zaqueu tem 2. Como ele é muito rico, rico não gosta muito de multidão. Rico gosta de coisa mais seleta, não é? Em todas as culturas. A multidão atrapalhava Zaqueu ver Jesus, porque os evangelhos falam que Jesus ia para Jerusalém, seguiam-no os apóstolos, os discípulos e numerosas multidões. Então não era multidão, eram numerosas. Então para Zaqueu, multidão atrapalha. Mas ele tem um segundo obstáculo. É de estatura baixa. Rico, dificuldade com a multidão e é baixinho.
Multidão tem sempre um gosto vulgar. O rico tem sempre um gosto mais refinado para tudo. Vamos ver? Pode começar a pesar? Você tem, Santo Agostinho diz, que Deus, ao te criar, pôs em você um vazio que só Deus pode preencher. É você que escolhe se vai buscar Deus para preencher esse vazio. Todos nós temos um desejo de encontrar com Deus, como Zaqueu. Seu desejo de encontrar com Deus é grande, mas você tem dado conta de identificar os obstáculos que têm provocado em você dificuldades para ver Jesus, para cultivar sua relação com Deus? Vou usar expressões mais grosseiras da minha herança de homem da roça. Você sabe identificar quais são as suas baixezas? Talvez não sejamos baixos fisicamente, mas tenhamos outras baixezas, não pode? Espirituais, morais, psicológicas, emocionais, existenciais, éticas. Zaqueu tem umas. A ironia aqui é que fala da estatura e parece que essa estatura é impedimento, mas o desenrolar do texto vai exatamente mostrar que o problema de Zaqueu são outras baixezas. E você precisa dar conta de também você identificar as suas, mas se for o caso, perceber que você tem outras que você não enxerga. Amém? Amém. Vamos ver? Vamos ver? Como é que ele lida com a baixeza dele e com a multidão? Versículo 4. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Deselegância de rico, sair correndo na frente. Segunda deselegância, subir numa figueira. Que coisa mais popular, né? Isso é coisa de povão, não é? De torcedor na beira do campo, não é? Não é? De massa. Mas pode ser também que você identifique você como Zaqueu, que queira subir numa figueira, porque você gosta de ver Jesus a partir do camarote VIP. Fale para a sua criadagem, arrume um andaime em cima daquele galho, porque quando a procissão passar com Jesus, quero ver de lá, quero ficar longe. Uma ironia também é bom para ajudar a gente a enfrentar. Você identifica suas dificuldades para ver Jesus, a multidão e a baixeza. Você tem vontade de ver Jesus, tem obstáculos. Os obstáculos têm sido mais fortes na sua vida e comandado a sua vida mais do que sua vontade de ver Jesus? Está assim de cristãos desistindo do caminho da fé, porque acha que pelo fato de ter vontade de ver Jesus, todo o caminho deveria se abrir para ele, para ela, porque é boa intenção, é um desejo bom. Não sabe que além desse desejo tem obstáculos, e esses obstáculos precisam ser enfrentados. Ele enfrenta, ele corre e sobe. Você sabe e tem se esforçado para correr e subir. Subiu numa figueira. Vou dar uma nota. A figueira aqui é também a árvore que ele sobe no caminho de Jesus. Lembra o que? Ele era muito o quê? Rico.
ele sobe numa árvore. O que isso sugere? O livro do Gênesis, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que rico tem privilégio de ter acesso ao conhecimento, mais do que os pobres, não tem? Eu tinha um tio analfabeto na roça, tio João Pedro, que ele falava assim para nós meninos: meninos, um homem para ganhar respeito, ele precisa ser ou muito lido ou muito ido, ou viajar muito ou ler muito. Eu acho isso uma pérola. E o rico tem condições de subir na árvore. Ele viaja, tem contato com as culturas, tem visão de mundo, não é? Tem compreensão da complexidade das coisas, não é? E tem acesso ao conhecimento. Zaqueu sobe, mas isso também é símbolo do capítulo 2 e 3 de Gênesis, da árvore do conhecimento. Você sobe no conhecimento. A subida sua no conhecimento tem ajudado você a encontrar Jesus? Vamos ver se ajudou Zaqueu? Versículo 5. Juntos. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Os evangelhos não poupam a objetividade da fala de Jesus. É na bucha, na lata. Jesus chega, Zaqueu, que queria vê-lo, não imaginava que ele subiu por obra do Espírito Santo para torná-lo visto por Jesus. E todo o esforço de Zaqueu se desmantela num comando: desce depressa. Descer depressa. Hoje devo ficar na tua casa. Não é escolha minha, parece escolha de um comando superior, não é? Hoje devo. Eu vim realizar a obra não minha, mas do Pai. Irmã, irmão, você se esforça na fé, lê, estuda, aprofunda, reza e sobe. Mas todo esforço seu no conhecimento das coisas da fé, para ver Deus, tem ajudado você na hora do seu encontro com Deus, tem ajudado a você a ter coragem de descer depressa? Você desce? Ou você é daquelas pessoas que só sobe? Eu conheço uma quantidade enorme de cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, que estão no topo de altíssimo nível de compreensão intelectual, de visão, de leitura, de estudo, de compreensão, mas vivem sem Deus, porque não sabem descer depressa. Tem uma afirmação na teologia da espiritualidade, da mística, que na relação nossa com o mundo, para você subir, você tem que batalhar e subir. Agora, na vida espiritual, você só sobe de verdade quando você desce. Porque do ponto de vista espiritual, a gente precisa experimentar a humildade. Lembra domingo passado? Humus, terra. Do ponto de vista espiritual, para você subir, você tem que ter humildade e descer. Quando Jesus fala para Zaqueu, desce, é o mesmo que dizer: rapaz, você está numa compreensão muito elevada, você precisa experimentar de forma mais palpável, mais sensível a relação com Deus. Lembra Adão e Eva no jardim depois do pecado? Eles se escondem no meio da moita,
E Deus fala: Adão, onde estás? E Adão diz: escutei sua voz no jardim e me escondi. Aquilo que foi plano de Deus para a gente conviver com Deus assim, você imagine se você viver num jardim onde você, naquela recordação de nós mais velhos, que tínhamos famílias grandes em que a gente dormia na sala, no chão, brincando, folheando como criança e dormia, escutando os pais, contando caos. Adão e Eva tinham o prazer e a graça de andar no jardim ouvindo Deus conversar com a passarada, com as árvores, com as plantas, com os anjos, com os querubins e serafins. Zaqueu, desce depressa. Vamos ver se Zaqueu desce? Ou se ele ficou apenas nos esforços dele, dizendo: olha, rapaz, os cursos que eu fiz na internet, os sites e os blogs e os canais do YouTube e os grupos de WhatsApp que me mandam mensagem, eu já estou por dentro desse trem de religião, não vem me dizer o que eu tenho que fazer não. Porque hoje nós padres estamos sendo tratados assim. Já estou por dentro. Não vem falar para mim de fé não. Já estou por dentro. Zaqueu, que tinha padrão, era rico, era chefe, mas se esforçava. O que move Zaqueu é o desejo de ver Jesus. E agora o desejo de ver se converte em, pela primeira vez, Zaqueu volta para casa, levado por Jesus. Dessa vez ele vai para casa e quem o leva é o próprio Deus. Ai, quem dera que cada uma aqui hoje voltasse para casa levado por Jesus. Amém? Amém. Vamos ver? Versículo 6. Ele desceu depressa E recebeu Jesus com alegria. Espere lá. Desceu depressa. Sempre palavras exageradas, né? Desceu depressa. E recebeu Jesus com alegria. Com alegria. Você é uma mulher, um homem de fé, que o elemento mais forte na sua experiência de fé, que transborda na relação com os outros, é a alegria. Porque não tem coisa mais triste do que um cristão triste. Tem não. É feio demais um cristão triste. Zaqueu poderia ter dito assim para Jesus: mas eu sou um pagão, não posso. O senhor é um piedoso judeu. Olha a cena. Levar Jesus para casa, encontrar Jesus, levar Jesus para casa, ou permitir que Jesus te leve para a sua casa, tem consequência, viu? E a primeira consequência é a fofoca, o fuxico. Vamos ver? Versículo 7. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo... Todos murmuravam dizendo... Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Chama Zaqueu de pecador. E diz que Jesus tá gambá cheira gambá, diz o provérbio na roça, não é? Não presta. Se tivesse linhagem, não iria para a casa de um pecador. Como é que você comporta nas redes, no grupo do Zap da família, quando você fica sabendo que alguém está fazendo esforços para crescer espiritualmente, na fé, na relação com Deus? Você também vai e fala: você ficou sabendo que ela está frequentando a igreja, que o marido dela está indo na igreja, que ele está recebendo a hóstia? Como é que você comporta? Como é que nós nos comportamos? Como é que você comporta diante das críticas que você recebe daqueles que acham um absurdo você falar de Deus e de amizade com Jesus?
Você lida bem com isso? De novo, os obstáculos. Não se iluda. Não se iluda. Não existe vida espiritual sem obstáculo. Porque até o dia em que você vai para casa, o próprio Cristo, Deus Salvador, levando você para casa, ainda assim as redes sociais vão bombar de gente desgramada falando mal de você. Não se iluda. Não é porque você busca Jesus, procura Jesus, que não vai ter gente zoando o seu nome na rede. Tá claro? Tá claro? Pronto. Alegria, apesar da fofoca. Alegria, apesar dos obstáculos. Enquanto estão bombando as redes sociais no fuxico, como é que Zaqueu se comporta? Vem comigo. Versículo 8. Agora é a hora da conversão. Lá atrás, falou que Zaqueu correu à frente e subiu na árvore. Agora, Jesus levou Zaqueu para casa e Zaqueu tem uma postura que ele se converte em discípulo. Vamos ler? Versículo 8. Zaqueu ficou de pé. Ficar de pé significa atitude de servo, de serva. Ficou de pé e disse a Jesus, bradem: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se desfraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Pronto. Zaqueu, ao receber Jesus em casa cheio de alegria, estabelece Jesus um senhorio na vida de Zaqueu. Ele é tomado de alegria, descobre que a riqueza não tem mais domínio e importância na vida dele como tinha no passado, que os bens deste mundo não são mais o senhor da vida dele. Ele fica de pé, chama Jesus de Kyrios, Senhor, que mais do que Senhor significa senhorio, Senhor. Proclama Jesus como Kyrios, e o primeiro sinal de que você experimenta ser amado por Jesus, e aqui prova que Deus ama também os ricos. Deus não ama só pobre não, Deus ama também os ricos. O sinal de que o rico experimenta a verdade do amor de Deus em sua vida, qual é? Primeiro, proclamar Deus como Senhor. Segundo, se lembrar dos pobres. Aquela inteligência de Zaqueu, capacidade empreendedora, de organização, disciplina para planejar e empreender e multiplicar os bens, ele começa a dizer: Senhor, para mim, a metade do que eu tenho já me basta. A partir de agora, todo o meu esforço vai ser para ajudar a melhorar a vida dos outros. Amém? Amém. Chega de ficar trabalhando só para mim. Aqui é muito mais do que dar cesta básica, gente. Aqui, pelo amor de Deus, não deixa Satanás possuir sua mente e engessar você no equívoco da ideologia de pensar que isso aqui é sociologia, isso aqui é marxismo, socialismo. Pelo amor de Deus, se liberte desse quadrado. Isso aqui é muito mais. Isso aqui é teologia, não é sociologia. Lembrar dos pobres, proclamar o senhorio de Deus, se lembrar dos pobres e se recordar de uma coisa importante. Tem gente que eu posso ter defraudado. Hoje, antes de dormir, você vai abrir lá no Google, defraudar, sinônimos, e vai fazer um exame de consciência e pedir ao Espírito Santo que aponte para você se tem gente defraudada por você. Aquelas pessoas que você cultiva ódio, raiva,
que você torce para a infelicidade delas. Nós chegamos numa sociedade tão nojenta, mas tão nojenta, tão absurda, que falando de Deus, a gente escuta falar que alguém, para usar 2 exemplos das urnas de hoje, que alguém levou uma facada, a gente diz, que pena que não morreu. A gente olha para um outro que falta um dedo na mão e diz, o aleijadinho. Não dá nojo esse cristianismo? Não dá nojo? Isso é cristianismo? Tem cabimento a gente fazer farra com a desgraça dos outros? E achar que isso é cidadania, que a gente tem moral? É um aleijadinho, um sem dedo, porque roubou. Não, tomou uma facada, pena que não morreu. Irmã, defraudar alguém é muito mais do que só ir lá chutar a canela e ficar a marca. Defraudar alguém tem muitos modos. Peça ao Divino Espírito Santo para te dizer quais são os defraudados por você, que Ele te dirá. Amém? Amém. Amém. Quando Zaqueu estabelece essa aliança, a partir do coração e não do bolso, ele que pensava que ele era baixo, que o que dificultava ele era baixeza física, Jesus, sem ficar torrando a cabeça de Zaqueu com doutrina, sem ficar com moralismo, sem ficar com opressão, Jesus vai tratando Zaqueu de uma forma tão amorosa que ele vai tomando consciência por conta própria. Ele confessa sem ser atazanado por um pregador que buzina: você é maldito, você é pecador, você é desgraçado. Ele confessa e Jesus também confessa. Versículo 9 e 10. É a seção mais bela do texto. Vamos lá? Jesus lhe disse: bradem. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Lá em cima, a turma da fofoca chamou Zaqueu de o pecador. Jesus chama Zaqueu de um perdido, que mais do que rótulo, preconceito e discriminação, ele precisa de esforço, de ser procurado e encontrado. Não é bonito? Aqueles que você também, que eu e você colocamos rótulo, estabelecemos uma linguagem agressiva de preconceito, discriminação, mais do que pecadores, eles são pessoas que precisam ser procuradas, encontradas, amadas. É assim que a gente cura o mundo. Amém? Amém. Amém. Hoje, quando você receber a Sagrada Comunhão, não tenha medo. Não tenha medo de rezar como Zaqueu. Rezar como Zaqueu, ao receber Jesus aqui dentro e dizer: Senhor, obrigado, porque mesmo sendo um ladrão, pecador, defraudador da honra dos outros, o Senhor entrou e fez de mim a sua casa, e vai comigo para a minha casa, e a salvação vai chegar hoje, Jesus, na minha casa. Amém? Amém. Amém. Vai chegar? Vai chegar? Vai chegar. Então vamos rezar. Fale com Jesus. Incline a sua cabeça. Feche os olhos. Apresente também a Jesus os que estão perdidos na sua casa, na sua família, e que você talvez só sabe rotular. Mas esses perdidos precisam ser procurados e encontrados no amor de Jesus.
Apresente a Jesus os perdidos da sua casa e diga a Jesus: Senhor, a salvação precisa entrar na minha casa. Leva-me para casa, salva-me, salva os perdidos da minha casa. Reze, fale com o Senhor. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, Ainda que nunca me fales, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tens sentido, ainda que nunca me reveles, ainda que nunca me reveles. canta. Tenho andado Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços. Eu te levo em meus braços, Pois sou teu melhor amigo. pois sou teu melhor amigo. Canta, igreja, ninguém. Canta. Ninguém te ama Firma. como eu. Encha-se desse amor, canta. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Fique de pé, ninguém. Canta. Te ama De pé, como eu. Estenda a mão para a cruz. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu.
Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor foi para a casa de Zaqueu O Senhor foi para a casa de Zaqueu e recebeu e recebeu murmuração, murmuração, má fama, má fama, como a de Zaqueu. como a de Zaqueu. Na cruz, Na cruz, o Senhor recebeu também o Senhor recebeu as também manchas as manchas das minhas fraquezas, das minhas fraquezas, da má fama que eu carrego da má fama que eu carrego no seu corpo, do seu corpo, as marcas, as marcas, as feridas, as feridas, o sofrimento. os sofrimentos. O Senhor tomou sobre si O Senhor tomou sobre si as feridas do meu pecado. as feridas do meu pecado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor não poupou O Senhor não poupou a sua vida. a sua vida. Me procura, Me procura, me encontra me encontra e dá a sua vida e dá a sua vida para me resgatar. para me resgatar. Hoje, Hoje, o Senhor me encontra o Senhor me encontra e por esta palavra, por esta palavra, a salvação a salvação chega para mim chega para mim e para minha casa. e para minha casa. Põe a mão no seu coração, faça a sua oração a Jesus, agradeça a Ele, porque a salvação hoje chega para você e para sua casa. Não é o preconceito seu, a intolerância sua, a agressividade sua, a bravura sua, mas o amor de Jesus que salva a sua casa. Agradeça. Louve a Jesus, porque sua casa conhece no amor dele a salvação. Ninguém te ama como eu. Ninguém Te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Para muitos, subir na árvore e descer da árvore é uma perca de tempo. Para alguns, é a ocasião para conhecer a salvação que vai morar na própria casa. Brademos, dando uma salva de palmas a Jesus que não poupa a sua vida. Brada! Brada! Isso aqui não é ganhar primeiro turno e nem segundo turno. Isso aqui é ganhar o eterno. Amém. Amém. Brada, creio